Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da Agência Ômega com o programa Os Prefeitáveis, promovido pelo Digocast, com a vereadora Lígia Borges, que está vereadora, presidente da Câmara Municipal de Amambai, e colocou o seu nome à disposição, a pré-candidata a prefeita, né, nas eleições de 2024, na sessão da Câmara do dia 15 de maio. Seja bem-vinda, Lígia, aos nossos estúdios. Seja bem-vinda ao Digocast. Para mim é um prazer estar aqui, Rodrigo. Confesso que eu estava ansiosa para participar do Digocast e agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho da minha história, né? A história não só da vereadora Lígia Borges, mas também a história da Lígia, né? A Lígia mãe, a Lígia esposa, filha. Então, muito obrigada pelo convite. Então, aproveitando a deixa, assim, Lígia, já quem que é a Lígia? Quem é a Lígia Borges? A Lígia Borges é uma menina muito dedicada, que começou a trabalhar desde muito cedo, né? Meus pais sempre foram pessoas humildes, o seu Ramiro, Franco Machado e a dona Conceição, e desde muito pequena eu gostava de trabalhar. Então, comecei lá com meus 16 anos, tive muitas oportunidades na vida, graças ao meu trabalho, à minha dedicação, que eu falo muito que é o diferencial na minha vida, é a dedicação. E consegui, aí, desde muito cedo, realizar meus sonhos de cursar uma faculdade, de me profissionalizar. E Deus, nesse tempo todo aí, foi me colocando em locais muito especiais. Eu trabalhei muitos anos com a Abílio, na Abílio Academia, né? Comecei lá como secretária, na Academia Corpo e Mente, com a Cíntia, eles eram sócios. Depois disso, foi que eu ganhei essa vontade de trabalhar na área esportiva, na academia, e cursei a Faculdade de Educação Física ali em Ponta Porã, na Faculdade Magsul. Depois o Abílio foi embora e eu continuei trabalhando com o Toco, que é o irmão dele, né, na Ativa Academia. E dali foi surgindo muitas oportunidades na minha vida. Eu consegui também dar aula na APAE, na Escola Especial Renascer, que eu falo por onde eu passo, que foi o lugar que eu mais aprendi na vida, né, como pessoa, como ser humano, como doação. E ali eu fiquei por quase 5 anos. E, nesse tempo, foi surgindo outras oportunidades. Trabalhei também com os idosos do Conviver, dando aula de ginástica, hidroginástica. Trabalhei na Escola Marlene Vilarinho, como professora de Educação Física. E foi um contexto assim que eu fiquei por alguns anos, trabalhando na academia, na APAE, na Escola Marlene Vilarinho, com o projeto do Conviver e como personal. Então, como personal, a Lígia era muito requisitada, porque eu nunca consegui um horário com ela. E olha que eu tentei, lembra, né? Eu lembro, mas também eu tinha pouco tempo, né, Rodrigo? Era uma vida... E, além de tudo, eu era mãe, dona de casa, esposa. Então, assim, eu me virava nos 30. E foi aí que surgiu a oportunidade, conheci o nosso prefeito, o doutor Bandeira, e surgiu a oportunidade de eu assumir a Secretaria de Esporte e Cultura do município em 2017, quando ele conquistou aí seu primeiro mandato como prefeito. E, infelizmente, eu tive que abandonar todos esses lugares que eu trabalhava para me dedicar 100% a uma pasta tão importante para o município, né, que era a Secretaria de Esporte e Cultura. E, graças a Deus, foi assim uma experiência única na minha vida. Professora de Educação Física, né? Formada em Educação Física, e assumiu a pasta de Esporte e Cultura, né? Os dois juntos. Então, eu fiz o máximo aí nesse tempo para me dedicar. Eu lembro que nós não tínhamos nem um final de semana, né, de descanso. Consegui aí resgatar muitas coisas no município, graças à minha equipe, né, que eu não canso de falar que a equipe da SEDESC foi uma equipe assim que eu conquistei para trabalhar assim incansavelmente junto comigo, e já praticamente com os meus 2 filhos também. Então, ocupei o papel de mãe, de esposa, de
profissional e também, né, aí com aquela difícil missão também de tentar agradar a população, que não é fácil. Mas eu falo, Rodrigo, que eu sempre trabalho assim para o melhor. Então, as críticas surgem e a gente tem que saber lidar com isso. E foi uma coisa que nunca me afetou muito na vida, porque quando você reconhece o seu esforço, você sabe da sua dedicação, você pega as críticas como uma construção para você melhorar, para você corrigir erros, que a gente é ser humano, né? A gente está passivo de erros. E foi isso que ajudou muito nesse tempo aí, como secretária de Esporte e Cultura, que eu sou muito grata também por essa oportunidade que eu tive. Você ficou trabalhando na PAI quanto tempo, Lígia? Foram 4 anos e 6 meses, se não me engano. Você formou e entrou direto para a PAI? Não, como foi? Não. Eu fiquei um bom tempo trabalhando só na academia, né? Como personal, como professora de STEP, como instrutora. Só que lá, na verdade, eu fazia de tudo, né? Eu ajudava o Toco lá em tudo, praticamente. E até, às vezes, eu invocava de novo o meu papel de secretária, de recepcionista. Então, foi uma Severino quebra-galho lá. Severino quebra-galho. E, Lígia, assim, tem alguma situação engraçada dessas, de quando você trabalhava com academia? Uma coisa que te marcou bastante, assim, uma história para contar para gente? Na verdade, assim, eu tenho muitos momentos bons ali. Eu construí muitos amigos dentro da academia. E, na verdade, assim, a gente tem muita história, Rodrigo, porque você acaba se tornando uma psicóloga quando você é personal, né? Você compartilha de momentos bons, momentos ruins ali com os alunos. O personal se torna um confidente, né? Exatamente. Então, eu conquistei amizades aí que eu tenho até hoje, né? Eu carrego para a vida inteira. E por isso que eu te digo que Deus sempre colocou eu, assim, em locais para me ensinar, para hoje eu estar tendo um amadurecimento, né, firmado em Deus, em tudo aquilo que eu acredito como verdade, né, naquilo que meu pai me ensinou. Então, é só agradecer a ele mesmo. E, Lígia, como que você decidiu assim, eu vou entrar para a vida pública? Como foi isso? Eu sei que você tem um veiozinho político aí. Quer contar para nós? Na verdade, assim, eu vim de berço político, né? Meu tio, o pequeno Machado, Alcindo Franco Machado, que é irmão do meu avô, foi prefeito em Amambai. E meu pai foi o braço direito dele, então tem assim muitas recordações, fotos, que meu pai sempre do lado dele, né, acompanhando a política dele. Meu pai já foi várias vezes diretor de esporte, que na época era diretor. Meu pai já foi vereador em 87. E, assim, eu sempre, desde pequenininha, eu acompanhei o meu pai na política, em reuniões, em comícios, né? Aquelas bandeiradas. Saudade dos comícios. Onde tinha aqueles shows que todo mundo esperava. E, assim, só que, Rodrigo, sinceramente, eu sempre acompanhei o meu pai na política e também sempre vi o sofrimento dele, né? A gente viveu isso e eu não tinha isso como uma meta na minha vida. Mas aquilo que eu falo, né? A gente não entende os planos de Deus, mas lá na frente, quando começa a acontecer as coisas, a gente vai entendendo qual é a nossa missão. E eu disse esses dias que, depois que eu descobri que eu tenho sangue político na veia e gosto de trabalhar, gosto de fazer a diferença, de buscar o melhor, mas tudo partiu do nosso prefeito, doutor Bandeira, né? Quando eu era secretária, ele falou que tinha esse desafio para mim, né? Eu confesso que eu fiquei enrolando ele por algum tempo, fugindo dele, e quando estava próximo das organizações lá políticas, tudo, das convenções, eu fiquei, eu acho que umas 2 semanas sem ir na prefeitura para ver se ele esquecia disso. E foi chegando uma semana antes do prazo que eu tinha que pedir minha exoneração, ele mandou uma mensagem para mim, perguntou se eu ia fugir da reta. Aí eu falei, agora ele pisou no meu calo, né? Eu falei, não, eu estou levando o meu papel de exoneração hoje para o senhor assinar. Aí mandei fazer, mas assim, foi um empurrãozinho que ele me deu.
E na primeira disputa eleitoral já é eleita, né? E, Lígia, vocês estão na Câmara de Vereadores hoje. Qual que é diferente por você ser mulher na política? Você sente alguma dificuldade? Na verdade, eu procuro não colocar isso como um empecilho, uma desculpa, mas existe sim a diferença, né? A política sempre foi um espaço masculino, embora hoje, né, começou a mudar a realidade, as mulheres começaram a colocar o nome à disposição, e não digo só na política, mas também ocupar espaços importantes, né, Rodrigo? Que eu ainda não estou defendendo ou puxando sardinha para as mulheres, mas eu acho que a mulher ela merece a oportunidade de ocupar qualquer espaço, seja político, seja na sociedade, seja na empresa, porque a diferença é que a gente trabalha com mais amor, né? Eu falo que eu sou muito coração, isso às vezes atrapalha um pouquinho, mas do jeito que está desenhando o cenário hoje em dia, no mundo aí, eu acho que é esse o diferencial da mulher. É o coração de mãe, o coração de esposa, o olhar humano. Então, a gente lida um pouquinho, sim, com dificuldades, até quando você ocupa um espaço assim, um pouquinho mais importante, que alguns homens ainda a gente lida com alguns desafios aí, mas nada que a gente não consiga superar. Essa é a sua primeira gestão, né? E assim, Lígia, tem 1 ano e meio de mandato, certo? Quais são as maiores dificuldades que 2 você... 2 anos e meio. 2 anos e meio. Já? Já. Gente, estou perdido. Lígia, quais são as maiores dificuldades que você sente como vereadora hoje? Não fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer. Eu acho que essa é a maior dificuldade que eu sinto, porque boa vontade eu tenho, né? Eu tenho boa vontade, principalmente em estar ouvindo a população, respondendo um WhatsApp, que isso faz muita diferença, seja no final da noite, né? Por causa da correria do dia a dia. Então, assim, essa é a maior dificuldade hoje. A gente, às vezes, observar um problema, ver uma solução e não sair conforme a gente espera. Essa é a maior dificuldade. Porque os outros tipos de dificuldades sempre existiram, seja na política, seja em qualquer trabalho, né? Aquelas divergências que você tem com colegas. Eu acho que isso daí faz parte da vida, né, Rodrigo? É isso aí, a gente tem o tempo todo. A gente tem que aprender a lidar com isso. Então, para mim, essa é o maior desafio na política. Lígia, teve alguma coisa, algum pedido muito esdrúxulo, assim, você enquanto vereadora, que algum cidadão te pediu e você, tipo assim, marcou você? Tem, sempre tem, mas eu acho que o que falta um pouco para a sociedade é entender por que estamos lá e aqui estamos, né? Que é a representatividade. Então, com muita educação, eu sempre falo, né, sobre, olha, talvez eu consiga te ajudar, mas essa não é a minha função, né? E a gente precisa ensinar à população, ao eleitor, que o papel fundamental na política é a representatividade. Você ter alguém que você sabe que vai estar ali para buscar aquilo que você anseia, o anseio da população, aquilo que a população espera. Então, no comecinho eu tive algumas dificuldades hoje e diminuiu bastante esse tipo de pedido aí que às vezes dá mas faz parte, né? Você é mambaiense, Lígia? Mambaiense, nascida e criada aqui. Legal. Em Mambaia. Bacana. Lígia, você como cidadã, esquece a Lígia vereadora, esquece a Lígia que foi secretária de Esporte e Cultura, né? Mas você, como cidadã, quais são as principais qualidades que você busca em um político? É a representatividade, Rodrigo. Eu sempre falo isso. Quando eu não era política, né? Eu sempre observei muito isso. Nós temos hoje aí vários temas, várias bandeiras para ser levantada aí, e a gente, né, como população, você sempre tem uma coisa assim que você foca mais, né? Então, eu sempre observei muito o esporte,
que era o qual o meu pai fazia, né, um trabalho, e eu acompanhei muitos anos, eu sempre observava muito o esporte, por isso que quando eu assumi a pasta, eu me dediquei em coisas que eu achava que fazia falta no município, né? Apoio, incentivo, que é a nossa função, né? Não é só promover. Uhum. E então eu acho que eu, Lígia, população, eu observo representatividade. Se a gente tem alguém que vá abraçar a nossa causa, alguém que eu posso chegar e, né, fazer um pedido, mesmo que demore, você vê que a pessoa se esforçou para aquilo acontecer. E eu acho que é isso que a população tem que se atentar muito, né? De ter um representante ao qual o voto ali faça jus, que a pessoa seja digna do voto. Legal. Lígia, sei que você é menininha nova, moça. Nossa. tá aí faz pouco tempo na política, mas se você pudesse olhar para aquela Lígia lá com pouca idade, né? E dar um conselho para a Lígia ou falar para ela alguma coisa, o que você falaria para pequena Lígia? Pequena Lígia, não tenha medo. Eu acho que faz parte da vida, né? Mas tudo que você enfrenta, e se as coisas ficam difíceis, é sinal que você está no caminho certo. Eu sempre pensei nisso, eu sempre assim tive nada foi fácil para mim na minha vida. Então já passei muito medo, né? Já tive muita angústia, mas eu nunca perdi a fé em Deus. Eu acho que Deus, ele coloca você em algumas dificuldades para lá na frente, você chegar e falar: agora eu entendi porque eu passei por tanta coisa e hoje eu estou sabendo lidar com coisas que às vezes muitas pessoas falam: nossa, Lígia, como você aguenta? Então eu acho que é isso, não ter medo. Você não pode ter medo porque você sabe quem escreve a sua história. Lígia, dentro do município de Amambai, você tem alguma parceria? Você trabalha em algum programa social? Como que é o seu envolvimento com os trabalhos sociais no nosso município? Na verdade, desde muito nova, eu tenho dentro de mim esse lado humanizado aí, um pouco mais aflorado, né? Então, eu sempre me organizei com os amigos, mas nunca pensando em política, Rodrigo. Assim, projetos sociais, como distribuir cobertores, arrecadar agasalhos, entregar docinho no Dia das Crianças, assim, mas nunca foi envolvendo política, sempre foi grupos de amigos, né? Pessoas que também têm esse lado um pouco aflorado, que você pode contar. Então, e depois disso, como eu falei para você, que eu trabalhei na APAI, isso ficou muito mais aflorado em mim. Ver causas sociais, tanto que assim depois que eu assumi a Câmara Municipal como vereadora, eu mantenho ainda muitas indicações, tanto que a minha primeira indicação foi em prol do Instituto Eduardo Dutra Lescano, né? E o ano passado nós conseguimos conquistar aí uma ajuda para eles. Capai também de Amambai, que é um lugar. Eu sempre digo que quando eu estou assim cansada, estressada, é o lugar que eu vou para descansar. Eu chego lá, eu recebo abraço, eu recebo carinho, sinceros, né? Que é o que faz a gente renovar a energia. E eu sento lá tomar um café com as meninas e é um lugar assim que eu já tenho muitas conquistas também, né? Então, eu acho que é isso que faz a vida da gente ter sentido. Eu lembro que você estava de amigo da escola. Tem isso, né? Tem também. Sou amiga da escola do SEI Terra Mater e do Débora Quinzani. São duas escolas aí que eu sou madrinha. E Lígia, assim, enquanto você estava você consegue lembrar de alguns projetos instituídos por você dentro da SEDESC? Na SEDESC, assim, a gente fez um trabalho assim voltado muito para o resgate, né, de eventos. Meu pai, ele, junto com o Tião Prado e com o seu Martinho, eles fizeram o Intervilas.
E fazia muitos anos que não tinham intervilas em Amambai. E na minha gestão nós resgatamos. Foi assim um sucesso, um sucesso. E olha que nós fizemos o Intervilas assim com poucas condições, pouco campo, mas assim a gente deu um jeito, sabe? Deu muito trabalho, eu lembro até hoje. Mas foi uma coisa assim que eu me orgulho muito de ter resgatado. E inclusive agora o Ronaldinho está dando continuidade ao Intervilas, né? Eu lembro até no programa Codil, a gente estava falando do que a Amambai, no passado, ela tinha times de futebol aí que saíam para tudo que é lugar jogar, Exatamente. Né? Tinha, não é os Fantásticos do Milionários, eu não lembro o nome do time, mas o futebol aqui era o União, tinha o União, que era o time do meu pai. Legal. E tinha aquela Copa Morena que o Amambai mandava também, time para fora também. No nosso tempo teve também. Por isso que eu falo, a gente fez aquele resgate, mas também fizemos a inclusão de muitos eventos esportivos, da participação da comunidade indígena aqui nos eventos, né, de vôlei, de basquete, a valorização também dentro da comunidade indígena. Hoje nós temos, quando eu assumi a secretaria, o Yuri estava começando a treinar para o lançamento de dardo. E hoje o Yuri é um fenômeno, né? Representando a gente aí em nível internacional. Então, a gente pegou tudo aquilo que precisava ser visto, né? Com pouco de cuidado, incentivo, apoio. E aqui eu destaco muito a liberdade que o Bandeira me deu, né, nesse trabalho que eu fiz lá. Então, a gente participou de Copa Morena, a gente começou o nome de Amambai começou a ser destaque aí nos jogos estaduais, escolares, participação de vários eventos aí que há muito tempo não tinha mais. Então, assim, quando eu assumi a Secretaria de Esporte, ela estava bem assim, né? Não tinha mais aquela vontade de promover o pessoal participar. E hoje, graças a Deus, aí a gente vê que o esporte está sendo destaque, graças a um trabalho aí de muitos anos, né? Não, e aquela semente que foi plantada hoje continua germinando. Exatamente. Né? E aí você vê até nos dias atuais aí a quantidade de campeonatos que estão acontecendo, e não só de futebol, mas você vê campeonato de vôlei, você vê o pessoal jogando basquete de novo nas quadrinhas, né? Então, handball também. Então, handball participei do... Depois a gente conta isso. Mas resgatamos a Copa Jarbas também, né, que não tinha mais. Então é isso. Mas antes de dar continuidade, né, eu quero vir aqui agradecer a Personalize, né, o meu amigo Anderson, que proporciona para todos os convidados do DigoCast uma caneca personalizada, né, com o seu nome, para levar de lembrança aí do nosso podcast, né? Olha lá, ó, a da Lígia ali, ó, personalizada como de todos os prefeitáveis, né? Obrigado, Anderson, e se você está precisando de um presente personalizado, de um mimo para alguém, procura Personalize que você vai ser bem atendido e os produtos são de primeira qualidade, tá? Lígia, vamos lá. Como que você vê a Amambai no futuro? Eu vejo a Amambai assim... A Amambai já está em pleno desenvolvimento. Eu sonhei tantas coisas, Rodrigo, tantas coisas. Eu sou uma pessoa que idealiza muitas coisas. Eu vejo viabilidade para muitas coisas. E a Amambai, assim, é uma cidade, além de tudo, acolhedora, que é o diferencial. Quem bebe a água do Panduí não esquece, né? E eu vejo isso porque eu convivo com pessoas que vêm para cá, vai embora, sente falta. Então, a gente nunca pode perder essa essência de cidade pequena, mas que vai, daqui a uns anos, aí, se tornar uma grande potência em todos os aspectos. Eu falo isso porque a Amambai hoje é referência, né, para todo o Cone Sul aqui. E a gente precisa muito ter esse olhar e esse cuidado para estar acolhendo essas pessoas que vêm de fora, mas principalmente dando dignidade a quem já mora aqui, a quem levanta todo dia para trabalhar, para fazer de Amambai uma cidade melhor. E é isso que eu espero para Amambai. Legal. A Lígia é mãe, né? Mãe. Do Rafinha e do Isaac. Mãe do Rafael e do Isaac. Como que é a Lígia mãe? A Lígia mãe é brava. Lígia mãe é brava, Lígia mãe
mas, assim, eu sou uma mãe muito presente. Diante de toda essa correria, sou eu que sento, sou eu que educo, sou eu que estudo junto, sou eu que dou banho, sou eu que levo para a escola, que busco, porque nessa correria, nessa rotina que eu tenho, o tempo que eu estou com meus filhos, eu procuro ser a Lígia mãe, né? Aquela que tem os defeitos, mas também que se dedica aí 100% à vida dos filhos. Eu sou uma mãe muito cautelosa. E o Borges nessa história? O Borges, ele assim, o Borges é a pessoa mais responsável por eu conseguir dar conta, né? Ele segura sempre para mim a peteca, é ele que me dá os puxão de orelha, é ele que me incentiva, né? Muitas vezes eu pensei em desistir, Rodrigo, não vou te negar. E ele falava, não é essa Lígia que eu conheço. Vamos embora, que eu estou junto. E ele, assim, é a pessoa que mais me levanta, assim, que eu sinto segurança. O Borges é a minha segurança em todos os sentidos. Legal, bacana. A gente fica perdido assim mesmo. Mas, Lígia, você está com o microfone aberto aí para você fazer as suas considerações, quiser falar alguma coisa para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, telespectadores, eu não sei como é que fala no YouTube, para os nossos assinantes, inscritos, né? Você pode ficar à vontade, né? Tem a palavra livre. Eu fico feliz de poder estar aqui falando um pouquinho sobre a minha vida, desde a Lígia lá pequena, a Lígia que trabalhou, que batalhou, que tem uma família, né? Filha de Amambai, e em 2 anos e meio de mandato tenho me dedicado assim incansavelmente para o meu trabalho. Meu trabalho aí que é pautado não só na área de educação, de esporte, cultura, segurança pública, hoje participando também, né, dessa demanda aí gigante que é as estradas rurais, os ônibus rurais, né, o transporte escolar. E eu vejo que é um contexto, é uma coisa ligada à outra, não tem como você atender só a saúde, atender só a educação, é um contexto de coisas que precisam andar de lado a lado. Não tem como você separar uma demanda da outra. Então, é um contexto de coisas que eu tenho aprendido muito, principalmente. Eu tenho uma amizade muito grande com os secretários. Eu gosto de sentar com eles, eu gosto de aprender com eles. Eu fui secretária e eu sei da importância disso, que é o vereador dar voz ao secretário, é o vereador entender as atitudes, iniciativas. Por isso que eu falo que Deus me colocou assim, num degrauzinho, e que hoje eu me sinto cada vez mais capacitada para exercer o meu mandato de vereadora e agora presidente da Câmara, que é outro desafio muito grande, mas eu tenho aprendido muito, 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 e só tenho que agradecer a todos que confiam no meu trabalho, todos que também criticam, porque através da crítica eu procuro sempre crescer, corrigir erros, e não posso esquecer daquelas pessoas que me ajudam, né, que são fundamentais, minha família, meu marido, meus filhos, o nosso prefeito, que é um grande parceiro do meu mandato, o doutor Bandeira, pessoa ao qual eu tenho muito respeito, os funcionários da Câmara, que são as pessoas que me auxiliam no meu trabalho, e eu não vou mencionar ninguém, porque é uma grande parte ali que... E se esquecer de algum W.O. Eles contribuem muito com o meu trabalho no dia a dia, porque eu sou uma pessoa que todo dia estou trabalhando lá na Câmara, Rodrigo. Eu chego 7 horas, eles até dão uma estranhada de vez em quando, né? Eu acompanho suas redes sociais, o que tem de visita, o que tem de gente que procura a Lígia. Quando eu chego um pouquinho atrasada, eles já mandam mensagem. Tá tudo bem? Porque assim, eu acredito que eu estando ali, eu consigo entender melhor como funciona tudo, né? A gente tem que viver daquilo que a gente está exercendo. E eu vivo muito o meu mandato de vereadora, assim, intensamente. Talvez muitas pessoas não percebam isso, né?
mas faz parte. Mas é isso aí, eu estou trabalhando bastante, incansavelmente, me dedicando. Tenho muitas conquistas. Eu estava contando essa semana, são mais de 30 indicações atendidas. Indicações, né? Fora solicitação, que é a rotina, né, do dia a dia. Então, eu fico pensando, gente, eu estou 2 anos e meio de mandato. 30 indicações assim, eu acho assim uma vitória para mim, né? Eu gosto de falar que são vitórias, porque são coisas que simples, que faz a diferença, que fez a diferença na vida de muita gente. Então, eu fico muito feliz quando eu pego minha pastinha lá, que eu tenho uma pastinha que eu organizo tudo, e eu fico olhando, falei, nossa, tem coisas ali que eu olhava e falava, gente, olha, isso daí fui eu que conquistei. Então, escrevendo meu nome, né, na história de Mambae, contribuindo com o desenvolvimento e alçando novos voos, né? É isso aí, pessoal. Essa é a Lígia Borges. Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais da vida da Lígia, né? A Lígia era para ter vindo já antes aqui no DigoCast, mas não deu certo. Mas agora ela veio para o quadro Os Prefeitáveis. Eu quero agradecer aqui a presença da Lígia, quero agradecer ao nosso assessor jurídico, o Dr. Emerson Mascarenhas, né? Hoje aqui ajudando a gente, o nosso Severino faz tudo também aqui, o Guilherme, e o meu co-host lá, que nessas entrevistas ultimamente ele anda bem quietinho, mas ele tá lá, né, Raul? Dá um oi aí pra galera. Eu tô ficando só observando, só. Não vamos me meter no meio, não. E espero que vocês tenham gostado. Gente, o DigoCast nos Prefeitáveis está aqui para mostrar um pouquinho mais da vida dessas pessoas públicas que colocaram o nome, né, à disposição a serem pré-candidatos às eleições de 2024, né? Então, quero agradecer a audiência de todos, quero agradecer mais uma vez a Lígia, e é isso aí. Tamo junto.